Olá, sexto ano. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós iremos ver os níveis de organização dos seres vivos. Então, como vocês veem aí em cima, eles estão organizados da seguinte forma: em célula, tecido, órgão, sistema e organismo. A célula é a menor unidade nesse nível de organização. O conjunto dessas células vai formar um tecido. Aí nós temos aí tecido conjuntivo, muscular, epitelial, que nós iremos conhecer em breve, daqui a pouco. E um conjunto de tecido vai formar um órgão, como o cérebro, coração, pulmão. O conjunto desse órgão, esses órgãos, alguns trabalham em conjunto, eles vão formar um sistema. Como o sistema digestório, por exemplo, que é composto pela boca, pela faringe, esôfago, estômago, intestino. Então, forma um sistema. O conjunto do sistema vai formar um organismo, que são o indivíduo vivo. Então, dando continuidade, nós iremos aí conhecer esses tecidos. Como é que ele funciona, qual é a função dele. Enfim, então nós temos aí o tecido epitelial. O tecido, qual é a função desse tecido epitelial? O órgão do tecido epitelial é a pele. Então, o maior órgão do nosso organismo é a pele, o tecido epitelial. Sua função ela realiza a proteção e a separação das cavidades do corpo. Então, os tecidos, todos eles são estudados por um ramo da ciência que chamamos de histologia. A histologia é a ciência que estuda os tecidos. E nós temos, assim, como ele serve para revestir e proteger o organismo. Então, ele encontra-se tanto externamente como revestindo alguns órgãos. A pele, ela se encontra tanto externa como interna também. Então, ela serve de proteção. A pele, ela protege, por exemplo, de alguns micro-organismos que venham a prejudicar e provocar algumas doenças. Então, os tecidos epiteliais ou epitélio, eles cumprem a função de revestimento, como eu falei a vocês, de proteção e separação. Além dessas funções, o tecido ele pode atuar na liberação de suor, de lágrimas, do leite, por exemplo, e de hormônios. Também são outras funções do sistema epitelial. A pele ela é considerada o maior órgão do corpo humano e ela é também responsável por proteger os órgãos, como falei a vocês. A pele ela é um órgão e, como tal, é formado por diversos tipos de tecidos, inclusive o tecido epitelial. A camada superficial da pele nós chamamos de epiderme. Ela é formada por tecido epitelial. Então, há várias camadas. Então, a superficial, como eu falei a vocês, é a epiderme. E a mais externa é formada por células mortas que tornam a pele impermeável. Então, abaixo da epiderme, a gente vai encontrar a derme, que é formada por tecido conjuntivo. E abaixo da derme, nós temos a subcutânea, ou chamamos de epiderme, aliás, hipoderme. Então, nós temos 3 camadas na pele. Nós temos a derme, a epiderme e a hipoderme, formam o tecido epitelial. Então, em seguida, nós temos aí o tecido muscular. O tecido muscular, ele é formado pelos miócitos e são especializados em realizar contração muscular. Então, a contração muscular é responsável pelos tecidos musculares. Então, uma das principais funções do tecido muscular é o movimento. Então, nós temos aí o tecido, como eu falei a vocês, os miócitos, como exemplo, eles apresentam um movimento voluntário. O que é? São movimentos voluntários porque depende da nossa vontade. Então, a gente pode controlar esses movimentos. Esses movimentos, eles podem ser controlados e eles estão associados aos ossos, por exemplo, realizando esses movimentos. Então, no nosso braço, nós encontramos esse tipo de músculo, que é o miócito, responsável pela movimentação do nosso braço. Nós podemos controlar esse movimento. Esse tipo de tecido formado pelos miócitos é chamado de tecido muscular estriado esquelético, por isso encontrado nos ossos. O tecido muscular estriado
cardíaco. Então, como o nome diz, cardíaco, ele é o quê? Encontra-se no coração. Então, encontrado apenas no músculo cardíaco, ou miocárdio, apresenta uma contração rápida e involuntária. Ele é ritmado. Então, o coração faz tutu, tutu. É ritmado. Ele tem um ritmo. E independe da nossa vontade. A gente não consegue controlar esse movimento. Por isso, ele é involuntário. Então, o miocárdio, o coração. Então, o músculo é o músculo que envolve o coração. Então, se a gente falar numa questão, o miocárdio, vocês já vão entender que se trata de quê? Do coração. Então, o miocárdio, não esqueçam, é o coração. Contrações involuntárias. A gente, assim, o movimento ele pode até variar, dependendo de alguma atividade física, de algum sentimento, alguma emoção que a gente possa vir, o coração ele pode acelerar. Então, quando a gente pratica muito exercício físico, o miocárdio, ele acelera. Quando, por exemplo, nós temos uma emoção, um susto, o coração, ele acelera, o miocárdio acelera também. Então, apesar de ser voluntário, esse movimento, esses batimentos, ele pode acelerar ou não, dependendo da atividade física ou qualquer atividade que a gente venha realizar. O tecido nervoso, ele é responsável por transmitir o processo e processar mensagens, é composto pelos neurônios que transmitem o estímulo nervoso. Então, tecido nervoso, aí nós temos aí a imagem. Deixa eu mostrar a vocês. Essa imagem aqui do lado direito é a imagem de um neurônio. Então, ele é formado por corpo celular, ele corresponde à região em que está o núcleo da célula, formado por dendritos, vocês estão vendo logo aí do lado. Os dendritos é um prolongamento que é projetado do corpo da celular. Nós temos aí o axônio, que é toda essa parte aí, como se fosse o tronco. Ele é longo e fino e se origina do corpo celular e se ramifica apenas em sua extremidade. Então, essa parte mais estreita aí, nós temos o extrato mielínico. E, por fim, as terminações do axônio. Essas terminações do axônio. O axônio, ele é fino e se origina do corpo celular e se ramifica apenas na extremidade também. Então, nós conhecemos aí a estrutura de um neurônio e faz parte do tecido nervoso. E o tecido nervoso ele é importante porque ele é responsável pelo processamento e a informação e controle do organismo. Então, ele processa todas as informações. A gente recebe determinado estímulo e o tecido nervoso é quem manda as informações, as mensagens, para que determinado órgão possa reagir a determinado estímulo. Então, esse tecido ele está presente principalmente nos nervos, na medula espinal e no encéfalo. O encéfalo ele é formado pelo cérebro, cerebelo e o tronco cerebral. A gente vai conhecer todas essas estruturas quando estudarmos o sistema nervoso. Então, vamos agora ao tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é responsável por unir, proteger e sustentar outros tecidos e órgãos. Então, no tecido conjuntivo existem outros tecidos, como o tecido sanguíneo, o cartilaginoso. Então, esses estão dentro do tecido conjuntivo. E qual é a função? O tecido conjuntivo ele também pode ser classificado em propriamente dito. Nessa variedade de tecido, a matriz que fica entre as células tem aspecto mais gelatinoso. Dependendo da quantidade e da disposição de suas fibras, pode ser classificado em frouxo, que tem menos colágeno, e pode ser encontrado na camada abaixo da epiderme, que chamamos de denso, que tem mais colágeno. Então, quando ele tem menos colágeno, nós dizemos que é o tecido conjuntivo frouxo. E mais colágeno, ele é o denso. Nós também temos o tecido cartilaginoso, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Então, tecido conjuntivo cartilaginoso. E onde é que a gente encontra? O tecido das cartilagens ele tem a função de revestir as articulações
ele absorve os choques, facilita o deslizamento entre os ossos e oferece suporte a órgãos como o nariz e a orelha. Então, a nossa orelha ela é formada basicamente de cartilagem. O nariz também. As nossas articulações, graças às cartilagens, que elas protegem dos impactos. Se não houvesse, um osso ele iria bater e desgastar. Então, haveria, vamos dizer, um rigimento nesse movimento. O tecido conjuntivo também pode ser do tipo adiposo. O tecido adiposo são os lipídios, as gorduras. Então, as gorduras, elas servem, qual é a função? É armazenar a gordura corporal. Em pessoas adultas com peso normal, o tecido adiposo corresponde a 20% e a 25% da massa corpórea. Nas mulheres, 10 a 15% e 15% nos homens. O tecido adiposo ele fica debaixo da pele e ela exerce a função de fazer reserva energética e a proteção contra choques mecânicos. Então, é importante a gordura, claro que sem excesso, mas ela é importante para proteger de choques mecânicos. O tecido conjuntivo também pode ser do tipo ósseo. E como o nome já diz, são os ossos. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo bastante resistente e ele pode ser compacto ou do tipo esponjoso. O tecido ósseo, ele há grande disposição de cálcio que auxilia na sua resistência. Então, tecido ósseo. E nós temos, por fim, o tecido sanguíneo, que também faz parte do tecido conjuntivo. O tecido sanguíneo, o sangue, ele é formado por plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas. O que seria o plasma? O plasma é a parte líquida do sangue. As hemácias são os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Os glóbulos vermelhos, eles possuem grande quantidade de ferro, por isso a cor avermelhada no sangue, e hemoglobina. Já os leucócitos são as glândulas, são os glóbulos brancos. Então, glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócito. E a função dos leucócitos é de proteção. Então, é como se fossem anticorpos. Eles agem combatendo os micro-organismos ou organismos estranhos que entram no nosso organismo. São os leucócitos. E nós temos também as plaquetas, fragmentos celulares. Então, as plaquetas ela é responsável pela coagulação do sangue. O que seria a coagulação do sangue? Quando a gente leva um corte, aí com o tempo o sangue ele estanca, ele fica duro. Ou seja, houve a coagulação. O sangue coagulou. Por que isso é importante? Para evitar hemorragias. Então, pessoas que têm baixas quantidades mínimas de plaqueta, elas não podem realizar cirurgias, por exemplo, porque poderão morrer com hemorragias. Então, sairia muito sangue porque o sangue não coagulou. Então, essa seria a importância das plaquetas. Então, a coagulação, estancar o sangue, evitar que quantidades enormes de sangue saia do organismo em casos de ferimentos, evitando hemorragias. Então, é isso. Esses são os tipos de tecidos. Vocês vão responder no módulo, no livro de vocês, a página 18 e a página 21. Então, página 18 e página 21, vocês vão responder e entregar a mim, ok? Até a quarta-feira. Então, veremos até o próximo vídeo e nos próximos vídeos nós iremos já introduzir o estudo dos sistemas. Até mais!